Olá a todos, então voltando aqui com a segunda parte, né? Segunda parte das equações, né? Então vamos resolver algumas equações incompletas aqui, começando pela equação incompleta, né? Que quando b igual a zero, né? Então eu não tenho aqui no meio, ó, o bx, certo? Vamos ver o primeiro exemplo aqui. 9x ao quadrado menos 1 igual a zero. Né? Então essa daqui, ó, na minha opinião, né, é a equação do segundo grau, né, é a mais fácil de resolver, né, a mais básica. Então é só você isolar aqui, ó, a parte do x, né, como é que vai ficar isso? Ó, você isola o x, né, então o 1 passa para o outro lado, ele troca de sinal. Então lá ele é negativo, aqui ele fica positivo. Né? A próxima etapa, ó, o 9 está multiplicando o x ao quadrado, né? Então ele sai do x, ó, ele passa dividindo, certo? Próxima etapa, ó, o 2 aqui que é o expoente, né? Então eu vou isolar o x, então o 2, né, a potência passa, né, ele passa numa raiz aqui, ó, numa raiz quadrada. Então na troca de operação, quando isso acontece, né, aqui nessa etapa, a gente vai acrescentar aqui na frente, ó, o mais e o menos aqui, ó, né? Porque eu vou ter duas respostas, né, para essa equação, para todas as equações do segundo grau, né? Grau 2 de uma equação são duas possíveis soluções, né? As duas podem ser iguais ou podem ser diferentes, tá? Então aqui, né, a gente tem o x1, né, que vai ser a raiz quadrada de 1 nono, né? Então a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 9 é 3. E esse número vai ser positivo, tá? Então para uma das soluções, né, eu vou usar o sinal positivo. E para outra solução, que é o x2 aqui, eu vou usar o sinal negativo. Né? Nesse caso, né, são duas respostas simétricas, né? São dois números simétricos, né? Um negativo e um positivo. Né? É o mesmo número, só que negativo e positivo. Né? Na verdade, não é o mesmo número, né? São números diferentes, né? São números diferentes, ok? Então a gente tem duas soluções para a equação do segundo grau, tá? Que é o x1 e o x2. Nesse caso aqui, né, mais 1/3 e menos 1/3. Certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Um exemplo no mesmo formato, né? Com 49x ao quadrado igual a 36. Então aqui, ó, x, né, já está isolado aqui, né, até certo ponto. Então, continuando aqui, ó, eu vou passar o 49 para lá, dividindo. 49 multiplica, ele passa dividindo. Né? As etapas seguintes, né, segue o mesmo modelo de cima. Você vai ter a raiz quadrada, né, isola o x, o expoente passa para cá numa raiz, né, e eu vou ter o mais e o menos aqui na frente da raiz. Certo? Próxima etapa, só fazer a raiz quadrada de cada um dos resultados. Né? Então, tenho x1 igual a 6 sétimos, positivo, e o x2 igual a 6 sétimos, negativo. Okay? A raiz de 36 é igual a 6, e a raiz de 49 é igual a 7. Ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Né? Então, se estão perguntando se o resultado sempre vai ser em frações, né? Não. Né? Nesse aqui, ó, a gente vai ter um número inteiro no final. Né? Então, isolando o x, né? Começando a isolar o x, ó, passo o 75 para lá, ele fica negativo. Né? Próxima etapa, 3 que está multiplicando aqui, ó. 3 que está multiplicando, ele passa dividindo.
Então, tenho 75 dividido por 3. Os dois números são negativos, né? Então, dois números negativos, ó, dá um resultado positivo. Então, x ao quadrado igual a 25. Isso aqui ficou fácil, né? O número ao quadrado que vai dar 25 é o 5, né? Ou o menos 5. Tá? Por isso que a gente tem o mais e o menos aqui na frente, ó, né? Porque a gente tem dois números que podem resultar no 25 aqui, ó. É o 5 positivo ou o 5 negativo, né? 5 ao quadrado vai dar 25 e menos 5 ao quadrado também vai dar 25. Tá? Então, são dois resultados para a raiz quadrada, né? Aqui na equação do segundo grau. E são dois resultados, né? Duas soluções para a equação, né? Tá? Que é o x1 e o x2. Tá? Então, agora um exemplo aqui com uma fração que tem o c igual a zero, né? Ou seja, eu não tenho aqui o número sozinho aqui atrás, o termo independente, está faltando, né? Então, nesse caso aqui, 4x ao quadrado menos x. Tá? Então, essa daqui já dá um pouquinho de trabalho, mas ainda não é tão difícil. Tá? Lembrando que a gente pode resolver isso aqui também com fórmula de Bhaskara, né? Tem umas questões com fórmula de Bhaskara ali na aula 3, né? Na próxima aula, próximo vídeo, né? E aí vocês podem estar olhando lá também, né? Se quiserem pegar a mesma equação, essa daqui, ó, eu vou resolver ela sem Bhaskara aqui, né? Se quiserem pegar a mesma equação e estar resolvendo depois com Bhaskara, vocês vão concluir o mesmo resultado. O x1 e o x2 vai dar igualzinho, ok? Agora, como é que eu vou resolver isso aqui se não é com Bhaskara? Né? Eu vou resolver por meio de fatoração. O que é fatoração? Fatoração é eu escrever a multiplicação, né, que deu origem a isso aqui, ó. Os fatores, lembra? Fatores são as partes que se multiplicam, né, os números que se multiplicam. Então, aqui a gente tem números e letras que se multiplicam, certo? Então, para fazer essa fatoração, eu vou pegar aqui, ó, o elemento, né, que eu tenho em comum aqui nos dois termos. Né? Nesse caso, é o x. Tá? O x está nesse termo aqui, o 4x ao quadrado. E o x também está aqui, ó, no menos x. Tá? Então, esse elemento que é comum aos dois termos aqui, ó, né, eu vou colocar ele em evidência aqui, né, e ele vai multiplicar uma outra parte aqui, certo? Agora a pergunta é, qual é o número que multiplicado por x, né, ou qual o elemento multiplicado por x que resulta em 4x ao quadrado? Tá? É esse aqui, ó, é o 4x. Tá? Então, se eu fazer x vezes 4x ao quadrado, x vezes 4x, né, vai dar esse resultado aqui, ó, 4x ao quadrado. Tá? E aqui a gente tem menos 1x, ou menos x. Lembra, quando não tem nada aqui na frente da letra, né, o coeficiente é 1, certo? Então, nesse caso, menos 1, né, porque é negativo. Então, qual é o número que multiplicado por x vai dar menos 1x? É o número menos 1. Tá? Então, no parênteses, né, eu vou ter aqui, ó, 4x menos 1. Tá? Então, essa é a multiplicação aqui, ó, né, que dá origem, né, àquela expressão aqui em cima. Tá? Isso se chama fatoração, né? Eu escrever essa expressão, né, em fatores aqui, ó. Tá? Escrever isso na forma de multiplicação, né? Eu desmanchar, né, vamos dizer assim, essa expressão, né, escrevendo a multiplicação que deu origem a ela. Tá? Daqui para frente fica bem fácil. Tá? Olha só. Vamos se concentrar aqui no pontinho aqui, ó, é uma multiplicação. Então, eu tenho um número aqui
que multiplicado por um parênteses vai dar um resultado zero. Tá? Então vamos pensar de forma lógica. Quando é que a gente tem um resultado zero na multiplicação? Né? Quando um dos dois números, né, que está multiplicando, ele é zero. Tá? Então, eu tenho que ter o x igual a zero, tá? X igual a zero, ou isso aqui igual a zero. Igual a zero aqui, ó. Tá? Então, x igual a zero, qualquer outro valor que eu pudesse ter aqui dentro do parênteses, né, o resultado seria zero. Agora, vamos dizer que o x vale qualquer outro valor. Né? Vamos pensar aí 20. Né? Então, eu tenho que ter aqui, ó, dentro do parênteses, essa expressão dentro do parênteses, ela tem que resultar aqui, ó, em zero. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Né? A gente vai zerar essa expressão aqui. Ó. Eu vou igualar ela a zero. Aí eu vou resolver e descobrir qual que é o valor de x para que isso aqui seja zero. Tá? É o que a gente está fazendo aqui. Ó. Né? Isola o x, né? O 1 passa para cá, fica positivo. E no final eu tenho x igual a 1/4. Tá? E acabou aqui a conta. Tá? Aqui a gente tem os dois x, ó, o x1 e o x2. Né? O x1 é igual a zero. Ou seja, uma opção para mim colocar aqui no lugar do x, aqui nessa equação inicial, ó, qual que é? Um dos resultados é o zero. Qual que é o outro resultado para x, para mim colocar aqui nessa expressão? É 1/4. Tá? Então, se eu colocar zero aqui, ó, ou 1/4 no lugar do x, né, essa conta vai resultar em zero. Tá? Isso a gente pode fazer substituindo, né? É o que a gente chama de verificação da solução, né? Verificação da solução, quando a gente pega o valor encontrado para x, né, e coloca lá no lugar do x. Aí a gente faz a conta para ver se o resultado vai ser mesmo aquele zero que está ali. Verificação da solução. Tá? Então, ó, 4x ao quadrado, né, quem é o x? É o zero. E menos o zero. 0 ao quadrado dá zero, 4 vezes zero vai dar zero, menos zero é igual a zero. Ok? Vamos substituir 1/4 agora. Ó, 1/4 no lugar do x. Né? Então, 4 vezes x ao quadrado, né? O x ao quadrado é 1/4 ao quadrado, menos 1/4 no final. Tá? Então, resolvendo essa continha, né? Eu não vou fazer todas as etapas aqui. Né? Ó, 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado, 16. Certo? Menos 1/4 que está ali. Agora, 4 vezes 1/16 vai resultar nisso aqui embaixo. Ó. Né? 4 vezes 1, 4, e o 16 continua igual. Então, vai ser 4/16 menos 1/4. Tá? Então, é uma subtração de fração aqui, ó, com denominadores diferentes. Né? A gente tem que ter um MMC para isso aqui. E o MMC vai ser o 16. Tá? E essa conta toda aqui, né, vai resultar em zero. Agora, como é que eu cheguei nesse resultado? Né? Só fazendo aqui, ó. Vou pegar o MMC, né, o denominador comum, 16 dividido para 16, aqui, ó, a primeira expressão, né, a primeira fração. Né? 16 por 16 dá 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Ok? 16 dividido para 4 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Né? Então, agora eu só vou subtrair aqui em cima. 4 menos 4 dá 0. Então, eu teria aqui, né, 0 dividido para 16, ou 0 sobre 16. 0 dividido para 16 dá 0. Ou um número, né, subtraindo ele mesmo, a gente vai ter 0 no final. Tá? Para quem não lembra aí das
somas e subtração de frações, aí tem um outro vídeo ali que vocês podem estar vendo, né? Que fala aí sobre soma e subtração de frações, MMC e toda essa parte aí das frações. Tá? Deem uma olhada aí que o vídeo tá aí no meio dos outros vídeos meus aí. Ok? Vamos para um outro exemplo aqui. Então, né? X ao quadrado menos 15x igual a zero. Ó, fazendo a fatoração. Então, o que deu origem àquilo ali? Ó? Elemento comum aqui nos dois termos aqui, ó. É o x, então o x fica em evidência e vai ter uma multiplicação aqui logo depois do x. Agora, para resultar nesse x ao quadrado, o que eu preciso aqui dentro do parênteses? Eu preciso de um outro x, tá? Então, x vezes x vai dar x ao quadrado. Ok? E para resultar em menos 15x, eu preciso do menos 15, né? Essa ficou fácil, né? Isso ficou bem fácil. Tá? Então, a expressão aqui, ó, fatorada, né? Mesmo esquema da outra, né? Uma resposta, o x tem que ser zero. Ou essa expressão aqui do parênteses tem que ser igual a zero. Tá? Então, é exatamente isso que eu quero, que x menos 15 seja igual a zero. Agora, qual número eu tenho que colocar aqui para subtrair 15 e o resultado seja zero? É o próprio 15, né? Ó, é só trocar o 15 para o outro lado, tá vendo? Isolou o x, o 15 passou para lá, ficou positivo. Tá? E aqui a gente encontra as duas respostas, ó, o x1 e o x2, né? x1 igual a zero, x2 igual a 15. Então, se eu colocar o zero no lugar do x, né, a gente vai ter, ó, aquela equação lá em cima, ó, essa equação aqui em cima, né, substituindo aqui o zero no lugar do x aqui, ó, a gente vai ter zero ao quadrado menos 15 vezes zero. Zero ao quadrado é zero, 15 vezes zero é zero. Zero menos zero dá tudo zero. Ok? Se eu substituir o 15, né, eu vou ter 15 ao quadrado menos 15 vezes 15. Ó, 15 vezes 15 é a mesma coisa que 15 ao quadrado. Isso dá 225. Né? Vocês podem fazer a conta aí para conferir. 15 vezes 15, 225. 15 ao quadrado, 225. 225 menos 225 vai dar zero. Ok? Tá. Espero que tenham entendido aí, né? Que tenha ficado claro, né? Para todos, né? Aí vocês assistam aí também a próxima aula, aí a parte 3. Né? Essa aqui foi a segunda parte aí das equações de segundo grau, né? Tem a primeira parte aí também, que é o início com algumas definições, né? E a parte 3 tem as equações completas ali com a fórmula de Bhaskara. Então assistam também, que é importante. Tá? E boa sorte a todos aí, bom estudo. Até o próximo.